povo lindo, maravilhoso de Jesus, povo forte, povo alegre, determinado, porque é assim que nós temos que ser. Amém? Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. E estou eu aqui mais uma vez na minha missão. Creio que Jesus me chamou, uma das coisas, para estar aqui, porque eu acredito que tudo aquilo que a gente ganha, que a gente recebe do Espírito, serve de forma excepcional, óbvio, pra gente. Mas com certeza existem coisas que a gente precisa compartilhar. Que seria de mim se eu não recebesse algumas coisas que homens e mulheres de Deus compartilharam daquilo que eles receberam de Deus e me edificou muito. Então eu espero também com esse canal, com esse vídeo, minha intenção é essa, que vocês também sejam edificados, que vocês também sejam supridos, alimentados de forma espiritual. Nessa noite ou dia, não sei se você vai estar vendo esse vídeo, né, de noite ou de dia, eu estou gravando à noite. Mas eu queria compartilhar com vocês sobre uma palavra que a gente vê o tempo todo, ou no rosto, ou nas palavras, ou na rede social, então, nas famílias e em muitos lugares. É uma palavrinha chamada insatisfação. Como tem sido comum ver as pessoas insatisfeitas. Que coisa estranha. E eu vou falar aqui do nosso povo, né? O povo cristão. É um povo que não está fazendo questão de demonstrar outra coisa muitas vezes. Particularmente, por aquilo que eu entendo e leio na Bíblia, eu acredito que nós carregamos algo muito precioso. Se nós carregamos algo muito precioso, uma revelação muito profunda e muito preciosa, só daí a gente já pode entender, já pode perceber que temos motivos de sobra para que haja um sorriso no nosso rosto e o nosso rosto seja diferente. Inclusive eu mesma vejo diferença de quando eu não servia a Deus, né, com todo o meu coração. Pelas fotos eu vejo uma diferença muito grande no meu rosto, uma outra feição. Acredito que você já pode ter tido também essa experiência com você ou com outras pessoas, porque é nítido, quando a gente carrega Jesus, existe algo diferente em nós. Só que, gente, isso está se perdendo de alguma maneira. Eu acredito que as redes sociais, elas contribuem muito com isso, porque é demonstrado todo um glamour, todo um luxo, né? Muitas vezes até que as pessoas não têm, não possuem. E isso causa inveja, isso causa descontentamento, isso causa comparação, porque a pessoa logo vê, fulano faz isso e eu não faço, fulano vive uma vida que eu gostaria de viver, e isso já traz um peso de insatisfação terrível. E eu queria falar sobre isso com vocês para chamar a nossa atenção. Será que a gente não está permitindo que de alguma forma isso entre na nossa mente, entre no nosso coração e reflita, esse sentimento acaba refletindo nas nossas atitudes? Eu reconheço que na vida de um cristão isso é péssimo. É péssimo, porque um cristão, como eu disse aqui, precisa refletir aquilo que carrega. E é triste nós vermos hoje cristãos de cara emburrada, chateado por qualquer coisa, desanimado por qualquer coisa, entristecido por qualquer coisa. Por quê? Porque está com um desejo enorme de se satisfazer, mas não alcança essa satisfação de alguma forma, e aí por causa disso demonstra. Isso é péssimo, isso é muito péssimo. E a Bíblia fala assim em Jeremias é quem escreve, em Lamentações, capítulo 3:39, ele fala do que se queixa o homem, dos seus próprios pecados. Aquilo que
o homem abre o coração para reclamar, aquilo que o homem abre o coração para murmurar, ele está falando de algo que com certeza ele mesmo deu ocasião para isso. Ele mesmo deu oportunidade para o erro. A gente conhece na história dos hebreus o povo que andou no deserto por 40 anos na busca de entrar na Terra Prometida. Mas por que 40 anos? Porque eles viviam insatisfeitos, viviam reclamando, viviam murmurando, viviam olhando e até lembrando do tempo em que eram escravos, de um tempo difícil, comparando agora com a liberdade. Gente, pensa comigo. Será que nós não somos assim? Vou dar um exemplo para você do motivo que me fez falar sobre esse assunto. Olha só, nós temos, se você for analisar, nós temos muitas coisas para agradecer, sermos totalmente gratos, sermos totalmente felizes com o que temos, porém os nossos olhos, geralmente assim, costumam olhar, fixar, costumam vislumbrar, dar ênfase muito mais para o que falta do que para o que temos. Olha que coisa terrível que a gente permite acontecer com a gente mesma. Do que a gente está se queixando? Dos nossos próprios pecados, porque a gente dá oportunidade da nossa mente, dos nossos olhos, do nosso coração, do nosso sentimento, das nossas emoções se voltar para as coisas que não deveria. Nós temos, sei lá, vamos dar um exemplo, temos uma família e óbvio que não temos uma família perfeita e eu fico até injuriada com essa moda dos comentários, né? Quando alguém posta uma foto, quando alguém posta uma frase, alguma coisa assim, e a gente comenta embaixo, perfeito, perfeito. Não, nada é perfeito. Essa é a realidade e a gente tem que parar com isso, né? Essa é a realidade. Então não existe perfeição, principalmente diante das medidas que os nossos olhos carnais têm, principalmente diante das medidas que nós aqui nessa terra carregamos. Então não tem perfeição. E aí a nossa mente vai para um lugar, um patamar de perfeição. A gente quer alcançar aquela perfeição, mas ela não é uma realidade na nossa casa, ela não é uma realidade na nossa vida, ela não é uma realidade em nós, porque nós não somos perfeitos. Mas a gente quer viver uma perfeição que a gente acha que o outro vive, que a gente acha que pode viver. Então, por exemplo, eu tenho a minha família e a gente tem as nossas dificuldades, mas eu não queria que eu tivesse aquelas dificuldades. Eu queria que fosse tudo lindo, mil maravilhas. Por que raios a gente acha que vai ser assim? E isso daí acaba fazendo com que a gente se frustre. E pior, coloque Deus no meio dessa frustração. O que Deus tem a ver com isso? Por que nós somos assim? Por que a gente olha para o que falta e não olha para o que tem? Porque se você olhar para o que tem, você vai ver o quanto você é rico, o quanto você é rica, o quanto você foi abençoado por Deus. E por que a gente não tende mais a olhar para isso? Nós temos facilidade de olhar para as coisas que são ruins, comparar com as boas e nos colocar como pessoas que estão enfraquecidas, nos colocar como pessoas que precisam de ajuda, pequenas. A gente perde totalmente o sentido do cristianismo quando a gente faz isso. Porque quando a gente coloca ênfase nisso, quando a gente coloca ênfase nas coisas que eu não alcancei e que às vezes até é uma ilusão, e aí eu me frustro, não vivo isso, eu começo a achar que eu sou pequeno demais, eu não vou viver aquela vida que eu vejo outras pessoas viverem. Ou seja, eu
começam a enxergar as coisas somente por um padrão, somente um padrão. E as coisas não podem ser vistas somente por um padrão. Porque para todo mundo tem sol e chuva, porque para todo mundo tem dia bom e dia ruim, para todo mundo tem dia feliz e dia triste. Por que a gente não aprende a lidar com as dificuldades? Por que a gente não aprende a lidar com a chuva? Por que a gente não aprende a lidar com a tristeza? Por que a gente não aprende a lidar com as dificuldades além daquilo que a gente já passou um dia? Porque a gente não quer, porque a gente prefere mais fácil. Você já se perguntou por que você prefere viver as coisas sempre mais fáceis, sempre melhores, sem passar pelas difíceis? Sem reconhecer que você precisa das coisas difíceis. Por que nós somos assim? Então, hoje eu queria que a gente refletisse sobre isso. Será que a gente não está sendo mimado por nós mesmos? Poxa, para mim as coisas são tão difíceis. Para você e para todo mundo, meu querido e minha querida. Mas para mim é mais difícil. Para mim também, para outro também. Você pode ter certeza que até para aquela pessoa que é rica e abastada, ela vai ter uma hora da vida dela, uma área da vida dela, que ela vai falar assim: por que para mim as coisas são tão difíceis? Porque todos nós temos as nossas áreas de debilidades, porque nós precisamos ser treinados naquilo que a gente ainda não aprendeu a lidar. Se você não aprendeu a lidar com a tristeza, você vai precisar passar por situações que façam com que você aprenda. Se você não aprendeu a lidar com a solidão, você vai precisar passar por uma situação que faça você aprender a lidar com isso. A não ser que você queira ser uma pessoa medíocre, aquela pessoa que vive na média, que não sai daquilo. Para uma pessoa que quer viver a mesma coisa sempre, tá ótimo, aceita qualquer coisa. Mas para alguém que quer viver novidade, para alguém que quer fazer algo extraordinário, porque é o que eu creio daqueles que creem em Cristo, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Precisamos mudar a nossa forma de receber as coisas e de reagir a outras coisas. Precisamos ter um peito um pouco mais firme, uma carcaça mais forte, levantar mais o rosto, ter uma voz um pouco mais firme e uma posição um pouco mais de ataque. Porque o que acontece? Se a gente vive só na defesa, se a gente usa o escudo somente para se defender, uma hora o inimigo vai atacar e vai te encurralar. Porque se você não sair da defesa e atacar, quem vai vencer vai ser ele. Então, qual é a nossa postura? A nossa postura é mudar a nossa mente, é retirar as murmurações, é retirar as insatisfações, aquilo que você tem visto, que você tem comparado, que você tem olhado e feito você achar que você é menor e o outro é maior. Trabalha isso na sua mente. Quem é você para Deus? Por que Deus permite isso? Por que Deus ainda não deu o que você espera, o que você sonha? Porque também talvez Deus nem queira te dar. E qual é a sua reação diante disso? Como você se comporta se você descobrir que Deus não quer te dar aquilo que você gostaria de receber? E aí? É aí que a gente chega no maior e melhor entendimento do cristianismo. A nossa vida não é mais nossa, não mais nós, mas Cristo agora vive em nós. E o quanto você está realmente disponível para entender isso. Porque quando você não vive mais a sua vida, mas deixa Cristo viver a sua vida, a insatisfação não te pega. Porque você vai saber lidar com as fases de choro, com as fases de bonança, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas com as fases difíceis. Você vai saber se relacionar com essas fases, entendendo que são fases e que a partir delas você está evoluindo, crescendo, aprendendo, ganhando experiência, seja o que for. Essa é a questão. Olha que interessante.
Conselho de Paulo, 2 Coríntios 6:10, diz assim: como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. É muito lindo isso. É muito lindo isso. Porque você não precisa ter para si. Você não precisa viver para que você desfrute. O cristianismo é assim. Você precisa crer. Porque mesmo entristecido, eu vivo alegre. Mesmo não tendo, eu dou a muitos. Que coisa maravilhosa. Um pensamento desse tira toda e qualquer insatisfação da nossa mente, do nosso coração. Se você não tem insatisfação na sua mente, no seu coração, isso significa que você não é uma pessoa que murmura. Isso significa que você não é uma pessoa que é crítica. Isso significa que você não é uma pessoa ranzinza, chata. Você é uma pessoa que sabe lidar. E não tem nada melhor do que uma pessoa consciente, que sabe lidar, que não é chata, que não é intrigueira. Porque uma pessoa que possui insatisfação, ela faz com que a gente não sinta prazer com a presença dela. Ela pode ser legal, ela pode dar presentes, ela pode tratar bem, pode receber bem na casa dela, mas se ela é insatisfeita, logo o aroma dessa insatisfação dela vai chegar no nosso olfato, a gente vai perceber esse cheiro ruim e a gente vai falar assim: não é o tipo de pessoa que eu quero conviver. Não dá, não dá. E a minha pergunta é, hoje para você, existe insatisfação corroendo você? Existe alguma insatisfação trabalhando na sua mente? Existe alguma insatisfação fazendo com que você enxergue as coisas de outra forma? Se existe, eu quero te dar o conselho, é hora de mudar. É hora de saber lidar com as coisas e de não permitir de maneira nenhuma que você prossiga os seus dias com essa insatisfação dentro de você. Se você é um cristão, se você é uma cristã, você precisa saber lidar com isso. E um conselho que eu te dou: vai para o seu quarto chorar, vai para o seu quarto falar com Deus, vai para o seu quarto pedir para que a sua visão a respeito de certas coisas sejam transformadas e tocadas pelo Espírito de Deus. Que Ele possa trabalhar no seu coração. Não por Ele somente porque por Ele quer, mas porque você deseja, mas porque você quer ter uma nova vida. Amém? Espero que essa palavra faça algum efeito em você e se fizer, compartilhe com alguém, né? Vai que pode ajudar alguém, vai que alguém seja tocado, abençoado. A intenção desse canal é só essa. Tá bom? Deus abençoe muito vocês. Até o próximo vídeo. E eu creio que vai ser em breve. Um beijo!